cumprimentar a todos, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Dr. Kleber Seabra, especialista em cirurgia da face e rinoplastia. Hoje vamos abordar as diversas estratégias que temos disponíveis no tratamento visando o rejuvenescimento da face. E essas estratégias, elas vão desde procedimentos minimamente invasivos até a parte cirúrgica propriamente dita. Temos, então, apresentar os nossos convidados. É um prazer ter aqui o Dr. Vinícius Spironello, dermatologista e especialista em tratamentos, em procedimentos minimamente invasivos, visando, então, o rejuvenescimento facial. E ele também cuida da pele com maestria. Então, bem-vindo, doutor Vinícius. Muito obrigado, Dr. Kleber Seabra, pelo convite. É um prazer estar aqui, acompanhado também da Ana, minha aluna, amiga e paciente, que usa muito bem as redes sociais para levar informação a toda a comunidade, e também a Carol. É um prazer lhe conhecer e dividir esse momento contigo. É um assunto que eu amo conversar, então para mim é uma honra estar aqui acompanhado de vocês. Perfeito. Apresentar-lhes também a Ana Ferreira. Ela é estudante de medicina, talentosa, já nas redes sociais e faz muito sucesso aqui na nossa região, referência na área para gente. E ela vai falar sobre recuperação pós-operatória, tem experiência. O que você nos diz, Ana? Então, eu quero agradecer também pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, porque essa é uma das minhas grandes paixões na vida também, dentro da medicina e também na minha vida pessoal. Então, eu estou super feliz, porque a gente vai poder estar trocando uma ideia aqui, aprendendo um com o outro, tirando dúvidas. Acho que vai ser um momento bem legal. Perfeito. Temos também a competente Caroline Bora. Ela é esteticista, especialista em cuidados pós-operatórios. Carol. Oi, gente. Falhou a voz já de início. Então, muito prazer estar aqui acompanhando a Ana já há muitos anos aqui na nossa cidade, o Dr. Kleber também, desde o início da minha carreira. Vai ser vergonhoso falar, 17 anos aqui já em Lajeado. E um prazer enorme também estar conhecendo o Dr. Vinícius hoje. Agradecer de uma forma efusiva a Medical Sun, que é uma empresa super conceituada aqui em Lajeado, empresa que fabrica equipamentos de laser, situada, na verdade, em Estrela, né? Na BR-386, e sem eles a gente não conseguiria ter esse momento aí tão bom e com certeza tão produtivo. É uma empresa, então, referência na região, com todas essas enchentes aí, com tudo que a gente teve, eu acho que de perda econômica, e aqui pro Vale do Taquari, a Medical Sun, ela continua aí forte, e é um exemplo aí de resgate da nossa autoestima, né, que é tão importante aqui para todos nós, para a economia da região sobretudo. Então, obrigado a Medical Sun. Então, iniciando as perguntas propriamente ditas, Dr. Vinícius, quais os procedimentos minimamente invasivos você considera mais eficazes na terapia da face dos pacientes? Excelente pergunta, Kleber. Quando a gente fala de rejuvenescimento, né, que é basicamente tratar os danos causados do ponto de vista estético aos nossos pacientes, nós precisamos entender que, com o passar do tempo, a nossa face sofre algumas alterações anatômicas, né? Então, especialmente falando em rejuvenescimento, eu gosto de fazer uma avaliação criteriosa inicial de quais foram os danos que esse paciente teve com o passar do tempo, desde a reabsorção óssea, né? A gente sabe que o nosso osso ele vai reabsorvendo, a gente vai perdendo a estrutura óssea, além de perder alguns coxins de gordura, de estruturação da face, a perda de colágeno que ocorre ali a partir dos 25 anos de idade, 1% ao ano,
E com tudo isso, a gente avalia esse paciente e eu sempre falo que o melhor resultado ele vai ser na associação de técnicas. Então, utilizando, por exemplo, a toxina botulínica, muito famosa para relaxar a musculatura, tratar linhas de expressão, especialmente relaxar musculaturas depressoras da face, platismo, por exemplo, que auxilia no rejuvenescimento facial, repor esses coxins de gordura que nós perdemos através dos preenchimentos com ácido hialurônico, recuperar o colágeno perdido através dos bioestimuladores também, a bioregeneração cutânea com Profiler, por exemplo, que é um produto que traz a regeneração da nossa pele, além da utilização de tecnologias como o ultrassom macro e microfocado, fazendo pontos de coagulação mais internos da nossa pele sem invasão e também com tecnologias de laser. Então, eu sempre falo que o mais importante para gerenciar esse envelhecimento e para rejuvenescer é um bom plano, um adequado plano e combinação de técnicas. Eu acho muito interessante isso que você estava comentando, Vini, porque, assim, por exemplo, a minha mãe fez o procedimento contigo, né, agora há pouco tempo. Minha mãe tem 60 e poucos anos, ela nunca tinha feito nenhuma intervenção antes, e ela fez justamente a associação de vários procedimentos dentro de um plano que tu montou pra ela. Eu achei, ficou sensacional. Ela já tá com a autoestima lá em cima. Tá se sentindo linda, maravilhosa. Esse é o objetivo. E esse é o poder, né? Enfim, mas, Nini, o Botox, por exemplo, é o procedimento mais realizado no mundo. Sem dúvida. Eu amo, faço, já fiz contigo, inclusive. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o Botox, assim, porque eu sei que é o procedimento mais feito, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre. Com certeza, né? A toxina botulínica, que é o nome do produto, Botox é uma das marcas, né? Inclusive, esse é um ponto muito importante de a gente abordar. Essa toxina, ela promove o relaxamento da musculatura quando injetada corretamente. E ela não trata somente aquelas fugas de expressão da testa, do brabo, das rítides periorbitais, por exemplo, os pés de galinha. O Botox ele também tem outras indicações para tratamento de enxaqueca, para tratamento de terço inferior da face, incluindo o bruxismo, onde a gente aborda até mesmo a hipertrofia massetérica temporal, por exemplo. O próprio tratamento da musculatura platisma, que é uma musculatura depressora da face, né? A hiperidrose, excesso de suor na palma das mãos, nos pés, na axila também. Então, existem diversas indicações para o Botox. Eu sempre gosto de falar para os pacientes alguns pontos importantes. Toxina botulínica, existem diversas marcas e elas variam, né, de acordo com a composição e também com a forma em que a gente deve manipular elas. Não são todas iguais. Então, desde a armazenagem, a temperatura que essa toxina está sendo armazenada, como ela foi transportada, quando ela foi reconstituída, como ela foi reconstituída, qual a técnica. E dependendo do laboratório que a gente escolhe, a gente tem que respeitar via bula como a gente deve realizar esse procedimento, né? E especialmente falando do Botox, um ponto de vista clínico, né, existem algumas toxinas que na sua composição contêm alguns produtos alergênicos, como por exemplo, proteína do leite de vaca, albumina. Então é interessante a gente avaliar se o paciente apresenta essas condições para fazer um procedimento seguro. Mas de fato é o procedimento mais realizado no mundo e eu sou suspeito a falar, né? O meu Famesta Vencer já muda a expressão. Eu já entrei para esse time oficialmente esse ano. Mas é exatamente isso. É interessante também que o paciente fique atento a isso, né? De que dá aquela supervisionada de qual é o produto que está sendo aplicado. Porque muitas vezes acaba nem sabendo. Eu, por exemplo, não sabia disso. Eu descobri na consulta com a minha mãe, quando tu perguntou para ela da anamnese, e ela tem alergia à proteína do leite, e tu escolheu outra marca, né? Exatamente. De toxina para ela. Eu achei isso muito importante. Com certeza. A maioria das pessoas, quando vai iniciar o tratamento estético, a grande maioria começa pelo Botox mesmo, né? É o pioneiro e o primário. E então, Vini, quando o paciente chega, nunca fez um tratamento estético e tem intenção, então, de começar a cuidar da face, e qual que é a diretriz que você opta? Como que funciona o plano de tratamento que você implementa? E aí serve exemplo a mãe da Ana, né? Eu gosto muito de fazer uma abordagem inicial para direcionar o paciente, né, trilhar um caminho para que ele chegue no mais próximo possível do resultado esperado, com os procedimentos minimamente invasivos, por vezes também precisaremos indicar um procedimento cirúrgico. Mas eu gosto de fazer uma avaliação criteriosa inicial, né? Esse é o meu momento de consulta, onde eu avalio todas as condições clínicas e também o estudo cefalométrico dos pacientes e entendendo quais são as suas queixas estéticas,
para que a gente formule um plano de tratamento que eu chamo de gerenciamento do envelhecimento. Que a ideia é que o paciente tenha lá no primeiro momento a indicação dos seus procedimentos para que ele possa realizar ao longo do tempo. Porque acontece muitas vezes, o paciente chega, quer se cuidar, faz um botox e depois não sabe como dar seguimento. Então eu monto ali um protocolo, um plano para que ele realize ao longo do tempo, esperando que lá na frente, né, o tempo passe e ele se sinta cada vez mais belo. Esse gerenciamento eu acho super importante, sobretudo, aí puxando para a minha área, complementa muito as cirurgias que a gente faz, e isso nós vamos ter oportunidade de falar aqui ainda. Com certeza. E complementando, então, todos esses cuidados, né? A gente sabe que a gente hoje tem vários tipos de eletroterapias que a gente pode fazer uso, né? Que não são tão invasivos, alguns que são mais invasivos. E todos nós, desde sempre, queremos estar com a nossa autoestima melhor. Uma pele bonita, com mais visto, com mais brilho, for falado. Mais brilho. O que hoje a gente tem de mais moderno para cuidar, para ter esse controle, esse cuidado da nossa face? Qualidade de pele é um assunto que eu amo abordar, sou suspeito a falar, né? Sempre uma pele mais viçosa, com um brilho moderado, que entrega uma jovialidade, autoconfiança, autoestima. Então, realmente é muito atrativo do ponto de vista estético uma pele uniforme e viçosa, né? E falando em qualidade de pele, inicialmente a gente avalia clinicamente esse paciente, né? Presença de oleosidade, de acne, de manchas, são manchas suspeitas ou não. E após isso a gente pode iniciar o cuidado com o tratamento em casa, né? O famoso skincare, que eu sempre alinho de acordo ali com o paciente. Tem gente que não gosta, né, de skincare, mas a gente tenta deixar o mais simples possível. Cuidado em casa é sempre muito importante. Mas claro que existem procedimentos para melhora de qualidade de pele, né? Desde os clássicos skin boosters, hidratação profunda, o Profile, que é relativamente recente, que é um bioremodelador cutâneo, o microagulhamento com drug delivery, enfim. E uma tecnologia que eu tenho utilizado bastante, que inclusive é da nossa conterrânea empresa Medical Sun, que é o laser Pison, que é o laser dual, né? Super moderno no mercado. Ele tem no mesmo equipamento o laser Erbium Glass e o laser Túlio, e a depender dos parâmetros a gente consegue entregar resultados desde rejuvenescimento, clareando manchas, fechando os poros, entregando mais viço, controlando a oleosidade. E é interessante que ele também abre alguns canais da pele e através disso a gente consegue entregar ativos voltados para aquela queixa do paciente, né? Até mesmo, por exemplo, para um rejuvenescimento, o PDRN, que também é super moderno, tem bastante estudo em relação a ele, ou então voltado para a qualidade de pele do paciente. A Ana foi paciente do Pison, né? Já teve a experiência. Isso aí. Inclusive, eu realizei o laser Pison na clínica com o Dr. Vinícius e, assim, foi uma experiência muito diferente, porque eu já notei na hora o viço da minha pele. E eu tenho uma pele oleosa, sabe? Então, assim, a minha pele, ela é oleosa, mas ela tava sem brilho, sabe? Aquela pele opaca, assim. E logo que a gente realizou, eu já notei diferença. 7 dias depois, a pele já era outra, parecia que eu tava maquiada, o efeito de maquiagem sem estar maquiada, sabe? Então, assim, é incrível. Eu acho muito legal essas tecnologias que a gente tem hoje em dia, sabe? Que são não invasivas ou minimamente invasivas e trazem todos esses resultados, sabe? Fantástico. E cada vez mais os pacientes estão nessa linha de procurar procedimentos menos dolorosos com mais tecnologia e sem vontade, sem ter que parar o seu trabalho, enfim, quando se fala dos minimamente invasivos, né? Eu ia mesmo perguntar com relação à dor, assim, essas eletroterapias, assim, normalmente a gente fica com, mas vai doer, é quente, né? Isso, a gente utiliza de alguns mecanismos para alívio da dor, como resfriamento concomitante ao uso do aparelho, o anestésico tópico, né? Ela fez com anestésico, que pode me dizer, até hoje nenhum paciente se queixou de dor. Não, senti dor. E bom, precisa de salientar que é um procedimento ambulatorial, feito no consultório, com o mínimo de incômodo. Exatamente. A gente consegue ir para casa logo depois. E seguir as suas atividades laborais normais, né? Ele não tem downtime. Então, o paciente realmente pode ficar com uma hiperemia discreta, mas, né, que é o vermelhidão na pele, mas muito discreto, né? Acho que era no dia seguinte. Não, não fiquei com nada. E, assim, é importante também procurar um profissional adequado. Por exemplo, eu fiz com o Dr. Vinícius, profissional que é médico, que tem acesso a anestésicos. Então, a gente fez essa anestesia tópica antes. E tudo isso influencia
Com certeza, né? Eu não senti nenhum desconforto, foi uma experiência super tranquila. Vini, fototipos tem alguma restrição? Não. O X1 serve para todos os fototipos. O que muda é o cuidado, né, em relação aos parâmetros que a gente vai dispor ali na pele do paciente. Mas ele pode ser usado em todos os fototipos. Doutor Kleber, eu tenho uma questão também para ti. Com relação à cirurgia, sabe? Falando dessa parte mais cirúrgica, qual é o momento ideal para operar? Quais são as situações que tu considera que deve ser realizada a cirurgia em si? Fala um pouquinho mais sobre isso, eu tenho essa dúvida. O Vini já falou bem ali sobre o processo de envelhecimento. Então, a partir do momento que o paciente começa a perder o colágeno, a pele começa a ficar mais enrugada, há uma reabsorção óssea, sobretudo tem alguns ligamentos na face que são os pilares para a nossa face se manter ali em pé e bem posicionada. E com o envelhecimento, esses pilares eles tendem a diminuir. E a musculatura, os compartimentos de gordura tendem a cair também. Então, quando essas alterações começam a ficar mais profundas, normalmente os procedimentos minimamente invasivos, eles não entregam o resultado que muitas vezes o paciente deseja. E isso faz com que, então, muitas vezes, inclusive, os procedimentos, quando os pacientes insistem, o que eu observo é que o procedimento minimamente invasivo, ele causa estigma nos pacientes. Porque eu sei que tem que empregar de muito produto, né? Muitas vezes mais do que o convencional, né? E aí, então, eu vejo que nesse momento, os procedimentos cirúrgicos, eles estão adequadamente indicados. E esse é um momento muito importante, né? De nós que trabalhamos com o rejuvenescimento através da técnica minimalista, saber até onde chegar, especialmente se conectar com a expectativa desse paciente, né? Se é um paciente que já tem um envelhecimento mais avançado e que vai precisar dispor de muita técnica, muito tempo e muito produto para chegar no seu resultado esperado, ou às vezes nem é possível atingir esse resultado, o procedimento cirúrgico ele deve ser indicado e a gente precisa saber o limite. E aí, na sequência, pós-cirúrgica, sim, entra o minimamente invasivo para fazer, né, os ajustes necessários, mas muito importante essa avaliação de não sair indicando o procedimento sem que o paciente realmente vá se beneficiar dele. E aí, hoje em dia, nós temos uma gama de procedimentos, né? Tem o terço superior da face, frontoplastia, que você vai reposicionar a sobrancelha. E a ritidoplastia seria como se fosse um lifting do osso inteiro? A ritidoplastia, ela consiste no reposicionamento aí do terço médio. O lifting de face, ele é composto desse reposicionamento do terço médio, do terço inferior, tratamento lá da papada, pescoço. Mas, já entrando um pouco, então, se você... a ritidoplastia, ela reposiciona o terço médio. A cervicoplastia, que você faz uma incisão aqui mais abaixo, ela trata aquela papada, mas via de regra... Normalmente, se o paciente tem um pouco mais de idade, só a cervicoplastia, que a gente faz a aplicatura dos músculos aqui do pescoço, e muitas vezes também resseca um pouquinho de gordura, isso no paciente mais jovem resolve a papada. Mas no paciente mais idosos, tem que abrir mão de incisões aqui do lado da orelha, descolamento, e aí também a fazer, que a gente chama da aplicatura desse músculo, que chama o platisma. O platisma é aplicado em 2 locais, se o paciente é um pouco mais idoso. Aqui, na região central e nas laterais. De uma forma, então, você ganhar mais contorno do pescoço e ter mais definição dessa área. No terço médio, a gente advoga aí a técnica do deep planing, que eu posso falar, né? Depois aí, que é a menina dos olhos aí dos cirurgiões
que fazem face, depois ele entrega aí resultados duradouros e com certeza nos últimos anos é uma técnica que meio que não diria revolucionou. O Deep Learning já é consagrado, já é descrito há anos, mas foi mais popularizado no meio dos cirurgiões aí nos últimos anos. E então falei do terço inferior, do terço médio, e tem o terço superior também, que a gente reposiciona a pálpebra, trata excesso de pele ou de gordura. E quando a gente fala do terço superior, a gente acaba falando não só da área estética, né? Tem essa área funcional também, né, Dr. Kleber? Então, de repente, traz um pouquinho sobre isso também, sobre essa dificuldade que a gente pode também ter com o passar dos anos com relação às pálpebras. O impacto, né, na abertura ocular, o paciente que usa uma isoladura frontal e que tenha uma queda da região frontal, a frontoplastia é uma opção viável. Explica pra gente. Isso é importante. Você tem o déficit no campo visual, é muito corriqueiro os pacientes se queixarem, além da parte estética, falarem que o olho está pesando, só que isso é um erro muito, muito comum de o cirurgião ir lá e ressecar só o excesso de pele da pálpebra superior. Num contingente considerável de pacientes, a sobrancelha está mal posicionada também. Então, aí a solução passa não só pela ressecção do excesso de pele da pálpebra superior, mas desse reposicionamento da sobrancelha, que pode se dar de diferentes formas, dependendo do tipo de paciente, se é masculino, se é do grau também da pitose da sobrancelha. Normalmente a gente lança a mão por endoscopia, de levantar para uma pequena incisão aqui por dentro do couro cabeludo. E tem ainda também os pacientes que querem redução do tamanho da testa, que é o que está muito em alta. Popular também, né? E aí é um procedimento um pouco mais agressivo, que a gente faz um corte aqui na linha do cabelo e então consegue diminuir o tamanho da testa, elevando ou não, ou mantendo a sobrancelha no seu local. Tudo depende, óbvio, do que o paciente deseja, da estratégia que se opta como a melhor opção para o seu paciente. Deixa uma linha de transição capilar mais baixa. Isso, né? Você reduz o tamanho da fronte e só complementando, em relação à pálpebra inferior, falando da parte superior e pálpebra inferior. A pálpebra inferior ela pode ter excesso de pele e excesso de bolsa de gordura, que dá aquele aspecto de como se tivesse cansado. Né? Então, eu costumo falar que a pálpebra inferior, ela quando vai ser abordada, tem que se ter muita cautela e cuidado, pois ela nas mãos menos habilitadas pode ocasionar complicações como ectópio, né, que a pálpebra, depois da cirurgia, o paciente pode evoluir com a pálpebra mais caída, se o cirurgião menos avisado ou menos experiente não estiver atento para algumas armadilhas. Então, a pálpebra inferior é um local também que a abordagem tem que ser bem cuidadosa e criteriosa. Mais atenta, né? E isso vale tanto para o procedimento cirúrgico como minimamente invasivo também, né? O simples preenchimento em uma pálpebra inferior deve ser muito detalhado, né? A gente precisa ter um conhecimento anatômico vasto para conseguir lidar com essa região, né? Isso era uma coisa que eu ia te perguntar agora com relação à região de olhos, assim, né? A gente tem bolsinhas de gordura, tem que tomar todo esse cuidado, mas também a gente acaba, está muito em alta essa questão do uso do ácido hialurônico como um preenchimento dessa região. Isso. Quando que se entra, assim, as diferenças, ou como que tu avalia isso? No paciente, vamos falar sobre o caso mais clássico, que é o olhar cansado, né? Que ocorre em pacientes 30 a mais,
começam a observar o seu rosto com um determinado derretimento, né? E isso é muito importante. Muitas vezes esse paciente chega com interesse de preencher a olheira. Mas eu sempre falo, sem estrutura ao redor, a gente não preenche a olheira. A olheira vai ser um resquinamento após uma estruturação da região malar. A gente tem alguns coxins de gordura específicos nessa região e leitos anatômicos que podem ou não receber o ácido hialurônico em diferentes planos anatômicos também, como por exemplo o coxim malar, ele é reabsorvido com o passar do tempo, mas logo ao lado dele nós temos outro coxim, que é a SUF, que muitos pacientes têm mais edemaciado, mais evidente, que ali a gente não deve introduzir o ácido hialurônico. Então, entendendo a posição anatômica e a estruturação da região periorbital, a gente consegue resultados muito legais e um olhar mais descansado. Então, são infinitas possibilidades para tratamento, seja para flacidez, ou então para reposição de volume, para tratamento de linhas dessa região. Mas precisa ser muito bem avaliado e realmente, como o Dr. Kleder falou, ser realizado com muita atenção, com muita cautela. Eu diria que é o local onde o preenchedor, o profissional preenchedor, a olheira é o local onde ele mais frequentemente tem que lançar mão da hialuronidase, né? Exatamente. Enzima para desfazer. Fala um pouco sobre isso. Na região das olheiras, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pele é mais fina, a depender do plano anatômico em que a gente insere o ácido hialurônico, por ser uma molécula que ela atrai água, eu sempre falo para o paciente de olheira, veio ao consultório e saiu quase satisfeito, esse é o ponto. Ele não deve sair com a sua olheira extremamente preenchida, porque esse produto vai atrair água, ele vai edemaciar, e se saiu perfeito, vai criar uma bolsinha depois, que é o famoso caso que a gente precisa aí desprender da hialuronidase para desfazer o excesso, o acúmulo de ácido hialurônico nessa região. E o plano anatômico também não pode ser extremamente superficial, e tem que estar num plano de uma estruturação prévia. Isso é muito importante. Então, a abordagem nessa área tem que ser muito cautelosa. Menos é mais. Olheira, região periorbital, menos é mais. É todo um conjunto, né? Você tem a escolha do produto vai da mão do... a gente vê que hoje tem profissionais que fazem curso aí de fim de semana mas só que os pacientes têm que ter essa consciência de ver a referência do profissional. Exatamente. Isso é super importante, ver se o profissional qual que é a experiência que tem naquela área, se não sair, porque a nossa face, olha, é muito, muito, muito valioso. Né? E depois que você faz um procedimento, tem a complicação, aí você fica com o arrependimento, né? E é algo que é muito sério, a gente vê todos os dias aí. A gente via um tempo atrás, muito comum, assim, o pessoal fazendo preenchimento para estruturação da face, né? Então, a face, quando envelhecia um pouco, perdia um pouco de estrutura, preenchia. E ao longo do tempo foi visto aquele rosto pillow face, né? Exatamente. O rosto inchado, ficando cada vez maior, ganhando volume, porque o ácido ocupa o volume, o rosto. Então, eu acho muito legal agora que tem essas tecnologias que se associam à tecnologia com, por exemplo, o bioestimulador de colágeno, com uma cirurgia, né? Porque tem um ponto, como a gente falou antes, em que é necessário realmente a intervenção cirúrgica para suprir a expectativa do paciente. Exato. Os preenchedores realmente tiveram essa fase. E ficou muito em alta. Foi quando você ganhou lá o nome de harmonização facial. Né? O ácido hialurônico é uma molécula que tem que ser usada com cautela. Eu sempre prefiro tratar a face do paciente, tratar no sentido de rejuvenescimento, seja cirúrgico ou seja com os minimamente invasivos, e realizar um refinamento com ácido hialurônico, porque aí em pequenas quantidades, quando a gente escolhe a neurologia correta, né? O gel de ácido hialurônico, ele pode ser fluido e moldável, ele pode ser resistente e firme, dependendo da escolha. E do plano anatômico que a gente insere, se vai ser próximo ao osso, se vai ser na gordura, a gente vai ter um resultado diferente. E com uma pequena quantidade de produto, a gente pode ter resultados mais satisfatórios do que simplesmente sair injetando grandes volumes. Então, com certeza, cautela em relação a preenchedores com ácido hialurônico. E mais um motivo para escolher muito bem o profissional, né? Porque às vezes a gente vendo de fora, então leigos como pacientes, estou falando como paciente, a gente acredita que ácido hialurônico é ácido hialurônico e pronto. Mas não, como tu já comentou, tem diferentes texturas, tem o ácido hialurônico que é como um melzinho, assim, tem aqueles que são mais
densos, mais gel mesmo. Então, assim, tem todo esse conhecimento que precisa ser aplicado na hora de fazer o procedimento. Por mais que tenha se popularizado e, de certa forma, ficou banalizado pelo mercado, né? O procedimento estético sendo realizado como se não houvesse risco, não. Preenchimentos, a gente precisa deixar isso claro, né? Existem riscos, especialmente riscos em relação aos vasos, né? Ao risco vascular, em que nós dispomos de técnicas de conhecimento, tanto em relação à neurologia do produto, né, como é a consistência dele, ao plano anatômico, com conhecimento muito profundo de anatomia, usando também dispositivos que diminuam o risco vascular. Por exemplo, antes se fazia muito preenchimento com agulha. Sim. Né, e agora a gente prefere a cânula, que é um dispositivo longo, né, que não perfura sanguínea em determinado calibre, a gente consegue garantir maior segurança em relação ao risco vascular. Mas é muito importante ter esse conhecimento. Boa colocação, Ana. A gente estava falando antes do Dplay. Pelo que eu considero é que é um procedimento em que a gente tem por hábito fazer as retidoplastias. O Dplay, então, ele consegue reposicionar o terço médio, o terço inferior de uma forma... O que é Dplay? Porque a gente vai abaixo da fáscia do que a gente chama de SMARS, a gente penetra embaixo do SMARS e vai... e a gente consegue, então, reposicionar o que a gente chama do SMARS móvel. Ele requer um pouco mais de treinamento do cirurgião, pois a gente... Costumo falar que a gente surfa ali em cima dos nervos que dão aqui todo o movimento da face, mas se a gente faz de uma forma correta, é um procedimento seguro, e aí você fala, tem mais risco de paralisia facial. Olha, risco nas mãos habilitadas, não vejo assim tão mais risco, né? O que vale a pena ser feito a despeito dos riscos é que é um procedimento que ele nos garante tudo que o paciente quer numa lifting de face é o quê? Naturalidade dos contornos, durabilidade do resultado, que é suavização das linhas de envelhecimento e, sobretudo, naturalidade e pouca cicatriz na parede. Ele posiciona a face de um jeito a garantir e fazer com que a nossa cicatriz ela fique com um mínimo de tensão. Lá, bem anos atrás, quando começou a se fazer ritidoplastia, os cirurgiões simplesmente escolavam a pele e puxavam. Esticavam. Sim, só o pé. Só que a pele não é um órgão de sustentação. Exato. Ali as cicatrizes ficavam inestéticas, porque a pele ficava com toda a sustentação, porque ele levantava ficava na pele. Então, e aí vieram então, as técnicas de reposicionamento dos tecidos profundos, que a gente chama dos SMARS, esse músculo aqui da face, e foi evoluindo até chegar no que a gente, que eu estava falando aqui no Dplay. E hoje muito se fala sobre o SMARS, né? Ele é uma estrutura anatômica super importante quando se fala de rejuvenescimento facial, e através da técnica de Dplay a gente consegue tracionar, para quem está nos acompanhando, né? O SMARS é uma estrutura, uma película, que quando movimentada em parte, ela traciona as estruturas internas da nossa pele também, dando mais rejuvenescimento num procedimento como esse, né? Isso fica abaixo do músculo. Abaixo do subcutâneo, nós temos uma camada, digamos, que tem fibras musculares nela, de gordura, tecido conjuntivo, e essa camada, então, ela tem uma parte fixa e uma parte móvel. A parte fixa fica aqui mais na parte central, então, que é onde a gente consegue fazer uma tração, digamos, mais localizada, estratégica, objetiva, de modo a... Não tem técnica melhor se você quer melhorar supinasogeniano, o que a gente quer melhorar nas cirurgias, o JAWS, que é essa acúmulo de gordura,
Também, como eu falei antes aqui do pescoço, você acessa o deep lane também no pescoço, não só na face, migra lá para o pescoço, e esse SMARS, ele no pescoço, ele muda de nome, ele é uma estrutura só, que aqui chama SMARS, e passou para o pescoço, ele se continua no platismo, que é esse músculo do pescoço. Então, ele é um só que, se bem solto, bem liberado, junto aos seus ligamentos, que são aqueles pilares, a gente libera todos esses ligamentos, de forma, então, a reposicionar de uma forma estratégica tudo que a gente quer numa face, sempre visando deixar natural, buscando naturalidade, né? Nada daqueles estigmas cirúrgicos que é tudo que os pacientes hoje em dia abominam. Sim. E com relação às cicatrizes, então, são mais... elas são menos vistas, menos aparentes? A gente estabelece as cicatrizes em locais estratégicos. Então, aqui, ela faz com que ela se confunda aqui com a linha capilar, aqui na frente da orelha, por trás. Então, isso é algo que a gente não é uma queixa que normalmente a gente recebe, e até porque como eu te falei, se você reposiciona os tecidos profundos, você deixa a mínima atenção na cicatriz. Isso é o que manda na cicatriz ficar boa ou ruim. Óbvio, tem a técnica cirúrgica, o cirurgião, o cuidado, o tipo de fio que você põe, os cuidados pós-operatórios são super importantes, do paciente ter estar disciplinado, usar tudo que a gente orienta, as pomadas. E já falando então em pós-operatório, Carol, a gente sabe que hoje em dia os pacientes têm todo você vai fazer um procedimento, é super importante, todo mundo quer voltar ao seu convívio social o quanto antes, voltar às suas atividades de trabalho também o quanto antes. Para isso, é super importante que no pós-operatório a gente faça um curativo bem feito, estratégico, de modo a reduzir ali o espaço que a gente chama de espaço morto, que é o espaço entre a pele e os tecidos que são reconectados. Mas eu queria que você falasse do taping, o que você acha, qual que é a serventia, e me fala um pouco, por gentileza. Bom, o taping, né, ele nada mais é do que uma ferramenta que a gente utiliza no pós-operatório, né? Como há muito tempo atrás eram utilizadas as fitas, os esparadrapos para fazer essa contenção do tecido, para diminuir esse espaço morto e acúmulo de líquido, hoje a gente faz uso das bandagens elásticas, taping, kinesiotaping, enfim. É uma ferramenta que se utiliza com diversos objetivos. E essa ferramenta, ela vai ser utilizada com corte específico, com uma tensão específica, nos locais corretos, sempre, obviamente, com um planejamento cirúrgico, conforme a necessidade que o cirurgião tem, né? Vamos falar aqui no português bem claro, assim, fez um procedimento de papada, a gente precisa fazer com que esse tecido se reconecte, não crie nenhum tipo de excesso de líquido, então a gente vai utilizar um tipo de corte, um tipo de tensão bem específico para essa região, respeitando sempre as cicatrizes, os curativos, que a gente precisa manter uma higiene, um cuidado, né? Cuidado com os curativos, manter o mais seco possível. A cicatriz, quando exposta, quando não é feito o curativo, também manter ela o mais limpa, mais higienizada possível, para que a gente tenha uma cicatrização correta, para que a gente tenha uma evolução. E o taping, ele traz isso, ele traz uma, como tu mesmo falou, né? A vida social mais rápida. A gente fica um pouco mais feio aí nos primeiros dias, né? Como a gente sabe que a cirurgia de face, ela acaba demasiando. E o taping, ele traz essa aceleração desse processo de recuperação do paciente. Além, claro, dos outros benefícios, como a diminuição da dor, controle de processo inflamatório, caso aconteça de ter algum tipo de equimose, os roxinhos que podem acontecer, tanto na região de olho, né?
região gosta de dar nessa região de pescoço. Então, ele absorve com uma rapidez maior isso. Claro, conforme o corte, conforme a colocação, conforme toda essa necessidade que a própria cirurgia tem e a necessidade que o cirurgião também tem e a técnica que utiliza. Porque tem cirurgias que não se pode fazer uso de bandagem elástica, né? E, Carol, você estava falando sobre os cuidados domiciliares, né? Em relação ao curativo desse paciente pós, quais cuidados ele precisa ter com o tape? Em relação à cicatrização, você indica alguma laser terapia, algo a mais para contribuir para a cicatrização? Sim. Como é a tua abordagem? Sim, com toda certeza. O laser ele é uma das ferramentas mais utilizadas hoje para aceleração da cicatrização, né? A gente sabe que o laser, ele traz toda uma parte fisiológica muito importante em cima do fibroblasto, né? Então, a gente tem aí toda uma aceleração e um cuidado com isso. Uma cicatriz muito bem feita, um corte muito bem feito, mas no pós-operatório, se não cuida da higiene daquela região corretamente, se coloca, inclusive, um tape errado, um curativo errado, pode prejudicar essa cicatriz, né? A ideia é favorecer o ambiente para que aquela sutura tão bem realizada continue uma cicatriz mais discreta possível. Não sei, Ana, teve experiência já que não é verdade? Eu mesmo comentar que eu sou super fã, muito fã dessa abordagem. Eu acho o taking, assim, eles veio realmente para mudar muita coisa no cenário do pós-operatório. Eu mesma utilizei o meu pós-operatório da última cirurgia que eu fiz e eu notei nitidamente a diferença, sabe? Eu achei sensacional. E quanto tempo que tu indica que os pacientes fiquem com o tape? Quanto tempo fica, assim, depois da cirurgia? Por exemplo, uma cirurgia de face, né? Uma retidoplastia, uma frontoplastia, ela vai... eu vou sempre ter esse contato com o profissional e eu tô tendo. Mas a média é de 5 a 7 dias. Esse fica sem tomar banho? Não, né? Então fica sem tomar banho. Pode olhar o pode olhar o tape. Já disse, ansiedade. Por favor, podem tomar banho. Eu acho que vai ter que não se identifique. Eba, não precisa tomar banho. Meia vez que der. Não precisa ficar. O tape, ele é um facilitador desse processo de recuperação, né? Então pode, sim, vida normal, tomar banho, tu vai sentir, ele vai acelerar a cicatrização, ele vai ajudar no edema, mas a higiene no pós-operatório ela é muito importante, não é muito importante. Então pode molhar o tape. Pode molhar o tape. Secar é outra coisa. Seca sempre é o frio. A bandagem elástica, ela é termoativa. Então, quanto mais quente a região, mais ela vai grudar no tecido. Sim. Automaticamente, a região de face é uma região muito mais quente que a nossa região, né, do nosso corpo. Então, automaticamente, ela já vai estar muito mais aderida. Até na hora de fazer a remoção, nós profissionais dentro da área, quando a gente vai fazer a remoção, a gente precisa ter um cuidado gigantesco com relação a isso. Não é simplesmente sair tirando a fita. Precisa ter um resfriamento de tecido, precisa ter um produto específico para isso. A gente tem que tomar todo o cuidado. Então, o cuidado com a bandagem elástica em casa é evitar o calor. Não se usa secador quente, ainda mais porque aumenta o processo inflamatório de uma cirurgia, né? Então, tem todos os cuidados, sim, mas é banho liberado, né? Gelinho, tudo bem tranquilo. O que você nos diz de drenagem linfática pós-operatória? Ela é essencial, mas não é a única ferramenta, né? Normalmente se faz a drenagem linfática, mas utilizando de outras técnicas junto. Porque a gente sabe que dentro da cirurgia plástica, né, do pós-operatório, de uma cirurgia qualquer que seja, existem várias nuances que podem acontecer. Um edema normal com um edema de seroma, onde uma drenagem linfática não vai atuar perfeitamente. A gente precisa de outras tecnologias, como ultrassom, né, um aquecimento ali daquela região mais leve. Então, assim, a drenagem, sim, ela é uma das ferramentas que se utiliza. Hoje não se fala mais em pós-operatório drenagem linfática. Não. A gente precisa de inúmeras ferramentas para que se tenha um controle. Como mesmo a gente estava falando, é uma gestão desse processo. Precisa da qualidade da pele, precisa, né? Então, a drenagem é uma das ferramentas, sim, que se faz. Alguns profissionais pedem, inclusive, para que não se faça, né? Dependendo do tipo de cirurgia, a gente precisa esperar alguns dias.
Algumas técnicas a gente já pode entrar, assim, com o processo em seguida, mas a drenagem linfática, ela hoje, na visão fisiológica, se a gente for pensar, ela é única e exclusivamente para remover líquidos, né? Mas ela não trata uma cicatriz, ela não trata um seroma, ela não, né? Mobilização. Mobilização. Existem inúmeras ferramentas que a gente precisa fazer uso além da drenagem. O gerenciamento é um processo. Exato. É uma construção. Cada consulta, cada visita, cada contato com o paciente, a gente vai decidindo, por exemplo, o protocolo que vai se fazer naquele dia, né? Porque cada fase de cicatrização, ela é diferente. A gente está falando de um processo de longo período, né? Realmente muda totalmente, assim, o psicológico de uma mulher quando ela tá com a autoestima em dia, sabe? Por isso que eu sou estudante de medicina, para o ano que vem, e sou uma apaixonada por essa área, né? E gosto muito dessa área. Eu, inclusive, até queria trocar uma ideia com vocês sobre o que vocês acham. Porque, assim, a área estética, ela se tornou um mercado, né? Bem forte, principalmente aqui no Brasil. E a gente vê muitos profissionais, às vezes até mesmo que não têm formação atuando na área. Então, assim, qual é a visão de vocês sobre isso? O assunto polêmico, Polêmico. mas importante. Meu maior respeito a todos os profissionais e as suas formações. Mas no meu entendimento, quando se trata de procedimentos que envolvem riscos, em que nós precisamos dispor aí de um conhecimento, de uma base técnica para tratar, especialmente intercorrências, tá? Tratando nesse sentido. Porque uma simples anestesia local, até mesmo anestesia tópica, ela pode gerar, né, um efeito ali não esperado, um efeito adverso. E eu acredito que é um médico que tenha o conhecimento e a habilidade técnica. Vemos recentemente aí O pirinfenol. o inferno. Teve intoxicação. Exato. O pirinfenol que deveria, né, estar sendo realizado sob monitoramento cardíaco, em bloco cirúrgico, com exames prévios. Então, quando se trata, né, de procedimentos estéticos, seja cirúrgico, seja não cirúrgico, estar com um profissional que está habilitado a te dar a mão, mesmo se houver uma intercorrência, e que tem esse conhecimento e essa habilidade técnica, eu acho que é o caminho mais correto. E, na minha visão, o médico é o que dispõe desse conhecimento para tratar as intercorrências. Porque realizar o procedimento é algo mais tranquilo, né? Mas lidar com possíveis intercorrências é o que me preocupa realmente. É o que acaba vindo também bastante para os médicos, né? Sabem que eu costumo falar que a ignorância protege. Uma bênção. O que a gente faz muito nariz, faz rinoplastia funcional, estética, mas tem sido cada vez mais frequente a gente receber casos de pacientes submetidos acho que o pessoal tem posto fios de sustentação no nariz, então nariz infectado, além do próprio ácido, né, que eu acho que é um procedimento que pode ser evado, mas em casos muito pontuais. Você põe um ácido hialurônico no nariz, a vascularização nunca mais vai ser a mesma. Se fala que ele desaparece, não desaparece totalmente. Ele causa uma fibrose naquela região, no mínimo, né? E isso, então nada é inocente. Então, como eu falando, por que eu acho que a ignorância protege? Porque as pessoas muitas vezes você faz procedimentos, você nem tem noção do que aquilo pode causar. Fiz uma vez, deu certo. Exatamente, deu certo. E o paciente pior ainda. Exatamente. No meu entendimento, o paciente não tem a obrigação, né, de saber quais são, de fato, sem a nossa fala, de saber a que riscos está se expondo. Ele não tem esse conhecimento técnico, né? Nós temos para poder orientar ele. E a gente que tem uma formação, tem anos aí No mínimo 9 anos, né? fazendo, estudando, se aprimorando, eu não tenho coragem de fazer um procedimento o qual eu não esteja habilitado para tratar as complicações. Com certeza. Perfeito. Então, isso é algo que
É primordial. É sobre segurança, né? A gente está lidando com pacientes que, teoricamente, estão bem, né? Querem ficar melhor e que estão expostos ali a um procedimento que envolve risco, e esse risco tem que ser minimizado. Risco de complicação. Você vai ter complicação. Se não quer ter complicação sobre qualquer procedimento que você faz, ou minimamente invasivo, ou de cirurgia, não quer ter complicação, não. Não faça. Não faça. Mas você é algo que a gente, então, advoga que tenha, né, uma coisa séria, que você tocou num assunto importante, e os pacientes devem se informar, fazer o procedimento, tem que se informar daquele profissional. Você vai botar o seu corpo ali. Por mais que a gente sabe que... e aí, a gente falou em complicações. Mexer com o corpo pulmonar não é que nem matemática. Se você se vê bem no canal, eu gosto de deixar muito com os pés no chão, no sentido de explicar tudo o que pode acontecer. Eu costumo falar, me prepara, você vai fazer uma cirurgia, vou te preparar com uma área. O quê? Que é o correto, né? Se o que vier de outside, Você pode fazer legal, né? E a gente está até pela busca da perfeição do processo, que muitas vezes a gente fala, nossa, despercebido. Isso no resultado final também é o processo que eu vou estar exposto, né, com pacientes com consumidores, principalmente agora nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. Então, nós pacientes somos consumidores, recebendo o tempo inteiro, exato, o marketing, né? Enfim, o tempo inteiro, esse desejo de compra, o desejo de perfeição, e só foca nisso. Então, muitas vezes os pacientes acabam, não por mal, obviamente, mas indo simplesmente, né, pelo mercado e não pesquisando sobre o profissional. Do marketing, tempo inteiro sendo uma bombardeada com essa incidencial. Não, mas como assim? O profissional, ele publica... Olha lá, aquele... Lança que tá, a clínica perfeita. Mas a gente tá falando de currículo. Exatamente esse caso que eu fiz. O caso do Pinterest, Então, bombardeado pela busca da perfeição, né? Exato. E isso acaba cegando, de certa forma, as pessoas no sentido técnico. Que eu acho que você lidar com expectativa, né? De tentar deixar o paciente ao máximo com os pés no chão. Sim. Sobre o que é que a gente pode chegar de um resultado real. Sim. Né? Principalmente cirurgias. Né? Eu acho que deve existir dois tipos de paciente, né? O paciente chega pra ti e fala assim, eu quero só melhorar. Eu quero só recuperar alguns traços que eu perdi com o passar do tempo, ter o ar mais descansado. E também tem o paciente que chega assim, eu quero ficar assim. Que nem ela. Eu quero ficar assim, doutor. E daí eu acho que é um problema, sabe? Um problema da atualidade também, das pessoas quererem buscar sempre o mesmo padrão, não comparando com o seu próprio, assim, com o de fora, sabe? Olhando no Instagram, fotos, tudo mais, e chegando pra ti assim, eu quero esse outro, quero ficar assim. Isso. Enfim, isso também deve acontecer coisas. Muito mais frequente do que... Muito mais frequente. E o Dr. Kleber colocou muito bem que é em relação à expectativa, né? O paciente vem consumindo todo esse conteúdo de perfeição, ele chega com uma expectativa X, mas cabe a nós, sim, orientar. Não, o que eu posso esperar deste procedimento? Qual o resultado esperado de fato, né? Não é simplesmente um procedimento que vai tornar o paciente naquela perfeição que ele está idealizando, né? A realidade é outra, né? E isso é muito importante deixar claro para que a gente tenha aí um paciente satisfeito com os resultados e não frustrado. Tenho conhecidas minhas que chegaram para fazer o procedimento com a foto com filtro, sabe? Eu usei esse filtro do Instagram e a boca ficou assim, eu quero assim, eu quero que fique assim meu preenchimento. Então, por isso é um grande problema que cabe a vocês profissionais na hora também fazer esse jogo, né? De explicar ao paciente que as expectativas deles devem corresponder à sua própria natureza, né? Não tem. Até no teu caso da rinoplastia. Se eu falar em rinoplastia, eu sempre falo, o que é o nariz adequado, o nariz bonito? É o próprio nariz proporcional à sua face. Sim. Né? Que não chama atenção, que você sai na rua, as pessoas nem imaginarem que você fez cirurgia. Isso aqui eu acho que é um nariz. Então,
o senso estético do cirurgião é essencial. Sim. Então, o paciente, quando você vai escolher aqui, diversos pacientes vão no meu consultório e eu digo, ó, eu sei que você é muito normal e eu também faria isso, você tem que ver, muitas vezes, a avaliação de um, uma avaliação de outro. A cirurgia é um passo muito importante, sobretudo a rinoplastia, a cirurgia de face. Se eu não entregar a minha face, é que eu não tivesse ali uma boa referência e que eu confiasse, né? O profissional tem que ter bom gosto e bom senso. Isso. Bem gosto. Bom gosto. Você falou o senso estético. Não são todos que têm. Exatamente. Senso estético é algo assim, parece que nem se desenvolve tanto, né? É algo que a gente estuda, né? Os padrões cefalométricos, mas a gente acaba realmente vendo que na prática o senso estético é algo muito sutil. Assim. É o fim individual, é o fim do vídeo. Você faz a residência lá, aprende a fazer determinada cirurgia bem e tal, mas vai muito do profissional com pessoa, né? Exatamente. Por isso que eu digo, eu falei, meu filho está fazendo medicina e eu digo, vou ser sério, para ser um bom médico, você tem que ter vários predicados, além de ser bom tecnicamente, de ser estudar, saber tudo. Tem que ser humano, humilde, saber lidar com outras pessoas, trabalhar em grupo, né? E óbvio, ser dedicado, mas são vários predicados assim que você ser não pensar só na parte financeira. E se você não tiver todos esses predicados, você não vai ser um profissional médico completo, na minha opinião. Tem que ser. Completamente. É uma construção, literalmente, né, de um perfil profissional que não somente é baseado em técnica, né, mas também nesse feeling, saber cuidar das pessoas, em ter a humildade. Porque assim, na FUS a gente tá falando de pessoas para pessoas, né? Que estão querendo... Que deposita. Né? Que depositam uma confiança na gente. Então, fazer só a venda dos procedimentos, como no geral eu quero ficar com essa daqui, não é muito superficial. É muito superficial. Eu costumo falar que a gente tem que o médico tem que fazer um exercício de sempre se for no lugar do paciente. Depois, se a gente vai para o outro lado, é que você vê o tanto que é importante ter de ser abordado de uma forma adequada, humana, né? E o que você fala? Então, é incomum, até nesses casos, até complementando o que você falou, né? O paciente chega lá, eu quero estar assim. E se a gente se coloca no lugar da pessoa e vai mais a fundo do ponto de vista clínico, faz uma avaliação mais minuciosa, muitas vezes o que a pessoa está querendo transformar não é o externo. É algo interno. E aí, ali é o momento em que ele fala, não, né? Tecnicamente reconheci, né? E agora a gente precisa abordar algo mais importante. Posteriormente, né? A aparência, ela vem em conjunto. Sim. Mas muitas vezes a busca pela perfeição, a busca pela estética, ela vem acompanhada de algo vazio interno, né? Eu quero preencher, na verdade, não é o rosto, né? Na verdade é algo vazio. Muitas vezes a gente se depara com isso e isso realmente se trata de feeling também, né? De a gente se colocar no lugar do nosso paciente. Isso muitas vezes não é tão simples de você estar no consultório, estando na consulta, é importante a gente fazer esse exercício cada vez mais, ter um olhar e ver o paciente como um todo, né? De tentar detectar ali alguma fragilidade emocional, que às vezes se você fazer um procedimento estético, simplesmente ou mostrar alguém. Isso que eu ia comentar agora, né? Muitas vezes não é nem para a própria pessoa, ou é por estar, de fato, passando por algum problema, né? Ou então até a insatisfação com o processo cirúrgico, com o processo, com o tratamento. Muitas vezes a pessoa procura aquele processo estético para melhorar algo, e aí passa a cirurgia, passa o procedimento, a pessoa continua com aquele vazio e ela começa a reclamar do que aconteceu. Mas eu não fiquei satisfeita com a cirurgia, eu não fiquei satisfeita com o pós-operatório, eu não fiquei satisfeita com
o profissional que eu escolhi. Então, a gente vê muito isso quando é, de fato, algo que é muito mais interno do que estético mesmo, né? Isso, e aí até trazendo um ponto de atenção aos espectadores que estão com a gente, né? Entendam que a consulta, a avaliação inicial é muito importante. É aí que a gente trilha um caminho de segurança e que vai chegar o mais próximo possível do resultado. Não é simplesmente marcar um preenchimento labial. É passar por uma avaliação médica, é saber suas condições de saúde, as suas alergias, as suas condições clínicas, fazer uma anamnese e um exame físico, tanto para uma cirurgia quanto para um procedimento estético. Isso é muito importante. Então entendam, pessoal, consulta é de extremo valor para quando a gente fala aí de procedimentos em geral. Se trabalhar com estética, agora me veio uma lembrança na minha residência. Eu comecei a trabalhar com rinoplastia. Na minha residência, eu tinha um staff, um chefe que fazia muita rinoplastia, e por isso que eu comecei a me interessar. E, inicialmente, a gente via as cirurgias, o paciente acompanhava só as cirurgias, né? O paciente tinha o defeito e saía dali com o defeito corrigido, com o nariz esteticamente adequado, e aquilo me fez se interessar e se apaixonar. Mas, quando você começa a ver, em determinado dia, ele fez uma rinoplastia, e uma semana depois o paciente voltou, você viu que como era o nariz dela, e o nariz como é que estava ali, era impossível ela estar insatisfeita. E o paciente, e ela tirou o curativo. Meu Deus, o meu nariz não é assim que eu queria. Mas perfeito. Então, aquilo me fez pensar assim 2 vezes. Mas a gente sempre, isso é um processo de amadurecimento, de você saber lidar com cada individualidade, ter paciência, lidar com a estética. A estética é algo subjetivo, né? As pessoas, o que é bonito para você pode ser o que é bonito para mim. O que é belo. O que é belo, né? É por isso que muitas vezes se lidar com a estética da face é prazeroso, mas muitas vezes é árduo, e a gente é uma arte. É uma arte. É uma arte, gente. Vamos combinar, né? Então tá, gente, vamos para o nosso momento de perguntas. A gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Nossos seguidores mandaram e agora a gente vai respondendo. Então cada um tira uma pergunta, lê para quem é e responde. Posso começar? Pode. Vamos lá, então. Vamos lá. Para quem é essa pergunta? Doutor Vinícius. Laser e essas tecnologias, o resultado é imediato? Dói? Laser e essas tecnologias é super amplo, né? Nós temos diversos tipos de laser. Nós vamos falar especificamente então da experiência que nós tivemos com o Lupizol, né, Ana? Que é um dos lasers que eu utilizo bastante, né? E quando no formato para melhora de qualidade de pele, fechar os poros, para dar o visto que foi o protocolo utilizado para a Ana, ele é indolor, tá? É super confortável, né? E o resultado não é imediato. A gente tem um tempo aí de cicatrização dessa pele, mas já se nota uma melhora considerável na pele logo após o procedimento, né? E geralmente, após uma semana, a gente já tem um resultado bem mais evidente, né? Desse visto, desse glow up que a pele recebe. Perfeito, isso aí, perfeito. Posso retirar? Doutor Kleber, o laser de CO2 é uma boa opção para rejuvenescimento? Eu vejo o laser de CO2 uma opção muito válida, sobretudo quando você quer melhorar a pálpebra inferior. Tem determinados pacientes que como o laser ele induz ali uma retração, ele melhora depois a qualidade da pele, né? Muitas vezes nos pacientes que não tem indicação, você fica na dúvida quanto à indicação cirúrgica, ou você tem aquele excesso de pele que não tem tanta bolsa,
o laser de CO2, e a pálpebra inferior, eu já tive a oportunidade de falar aqui, é um local que a gente tem que ter muita cautela e cuidado para lidar, né? Então, o laser de CO2 eu vejo uma ferramenta excelente para tratar determinados casos pontuais aí com muito bons resultados. E, inclusive, a Medical Sun, eles estão com laser de CO2 agora, né? Também um laser de CO2, que no ponto de vista do rejuvenescimento facial, né, é um laser fantástico para resultados assim, de linhas de expressão nítidas, né, que a gente chama de são estáticas, para melhor do fotoenvelhecimento da pele, mas é um laser também um pouco mais agressivo, né? Então ele tem um tempo ali de recuperação que afasta um pouquinho o paciente das suas atividades, mas realmente, para quem tem a disponibilidade e a indicação correta, é um procedimento que vale super a pena no sentido de rejuvenescimento. Perfeito. Vou te dar um então. O doutor Vinícius está concorrido. Qual a visão sobre envelhecimento e beleza? Sua visão. Minha visão sobre envelhecimento e beleza. Vamos filosofar, então. Bom, na minha visão, as pessoas têm livre-arbítrio de envelhecer da forma que elas quiserem, né? Belo, como a gente falou anteriormente, é um termo muito vago, né? Belo, para mim, a minha visão, não é o padrão estético. Belo, para mim, é aquele paciente que se olha no espelho, se ama, se reconhece, sente orgulho da imagem que passa, sente que aquela imagem que ele visualiza é realmente a mensagem que ele quer passar para o mundo. E se não for, entra a medicina, entra a ciência, entra a estética, para trilhar um caminho para que esse paciente se ame mais, que a sua autoestima venha mais em evidência, né? Eu sempre falo para os pacientes que a gente alinha a expectativa sobre a sua beleza, sobre o que ele acredita ser belo. Eu entro com a avaliação cefalométrica, com a técnica, e através deste caminho que a gente trilhou, eu sempre falo para os pacientes, né? O objetivo é de vocês e a minha mente havia as mãos que executam. Então, o belo, para mim, é um termo que não cabe numa padronização, e sim um termo muito mais amplo. Muito lindo, né? Gostei bastante. Para o Dr. Kleber, eu nunca uso maquiagem, minha pele fica craquelada e a pálpebra caída. A blefaroplastia ajudaria? A blefaro, ela ajuda quando você tem excesso de pele. A blefaroplastia, no caso superior, né? A gente faz para o paciente que tem excesso de pele, e muitas vezes também a gente trata as bolsas de gordura que estão salientes, mas a maquiagem, ela, para a pálpebra superior, a gente vê que muitas vezes os pacientes fazem tatuagem, né? E isso para deixar a sobrancelha muitas vezes numa posição que ela gostaria de deixar. Os pacientes fazem tatuagem na sobrancelha num local um pouco mais alto e tal. A gente sempre recomenda que você vai fazer você recorre a um profissional que tenha um senso estético, senso estético, de uma forma a deixar a sobrancelha dela numa área original, né? Mas aí falando só um pouco sobre maquiagem relacionado à pálpebra. Então, a maquiagem, ela ajuda a realçar ou a encobrir os defeitos, mas quando se tem uma indicação cirúrgica, isso é impossível, né? De você conseguir... Você pode ajudar, mas não vai resolver. Então, indicação cirúrgica é indicação cirúrgica. A maquiagem, ela melhora mais até certo ponto. E com certeza a maquiagem, ela caberá de uma forma muito mais bonita numa pálpebra com menos pele, né? Com menos excesso. Então, sem dúvida, são complementos, né? No ponto de vista estético. Exato.
E o acúmulo da maquiagem em base, por exemplo, né, nas linhas, também vai ser evitado no momento que se faz uma cirurgia ou até mesmo procedimento estético, né? As mulheres, normalmente, a sobrancelha, a cauda da sobrancelha, ela deve estar posicionada um pouquinho mais acima do que a cabeça, né? Essa região aqui tem que estar um ponto mais inferior do que essa. E com o tempo a tendência é ela cair. Por isso que eu falei só esclarecendo o que eu falei em relação à tatuagem, né? Micropigmentação de sobrancelha. A micropigmentação. Que não é incomum, né? A gente se deparar com pacientes que têm a micropigmentação no supercílio, e isso até de certa forma nos atrapalha ali na hora do Botox, né? A gente vai ver a marcação da cirurgia também. Então a gente precisa lembrar da posição anatômica, né? E não da marcação do pigmento ali naquela pele. Posso continuar? Ana, para jovens, qual a idade ideal para iniciar procedimentos estéticos como Botox ou tecnologias? Bom, eu posso dizer que não tem uma idade definida, né, Vini? Concorda comigo? Eu Completamente. acho que não tem uma idade definida, porque tem gente que tá lá depois dos 30 e ainda não tem necessidade de fazer nenhum Botox. Abençoados essas pessoas, né? Mas enfim, eu acho que não tem uma idade específica, mas acho legal ressaltar o Botox, a toxina botulínica preventiva e as tecnologias preventivas também. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fiz pela primeira vez na minha vida agora, com 24 anos, não é por conta da idade, sim porque eu estava notando que eu estava tendo algumas linhas de expressões, algumas rugas estáticas. Isso. Linhas de supressão. Linhas de expressão. Isso aí. Então, para elas não se tornarem rugas, eu fiz o Botox. Isso é super importante falar, né? Quando a gente fala de preventivo, é aquele paciente que não existe a idade. Começou, por exemplo, a enrugar a pele, começou a formar as linhas de expressão. E, importante, né? Não é uma necessidade. Eu sempre pergunto, se você ficar com linhas marcadas na pele, isso vai ser um incômodo no futuro? Se a resposta for sim, está na hora de iniciar a prevenção com toxina botulínica. Se não for um incômodo para essa pessoa, não há a necessidade. Então varia muito desse senso estético e do desejo. Como a Ana já havia iniciado, né, as linhas de expressão, a gente entrou com a toxina botulínica preventiva aos 24 anos. Aos 24 anos eu fiz o tênis superior, então... porque era uma coisa que realmente estava me incomodando. Foi uma coisa que de um ano para o outro, de repente, surgiu no meu rosto. Eu fiquei olhando pro espelho, mas gente, o que é isso? Tá na hora de eu começar a fazer a toxina. Isso é uma coisa muito particular minha, né? Então eu acho que a gente precisa sentir essa liberdade também, de se sente bem, sente que isso faz parte da identidade do teu rosto. Vai sim, continua assim, deu tudo certo. Eu comecei a não identificar mais e fiquei com medo de que essas linhas se tornassem as rugas. Então, por isso, eu fiz a prevenção. Na hora certa. Na hora certa. Vocês sabem que cada vez mais cada vez mais comum pacientes jovens procurarem cirurgia e sobretudo, reposicionamentos da face, né? Às vezes, a gente faz mini lifting, com incisões limitadas, você consegue aqui definir a linha de mandíbula. Incisão limitada que eu falo, que o paciente jovem ali com 40 anos quer melhorar aqui o contorno da mandíbula, ele está sobrando pele, gorduras, tem que ir lá e puxar. Às vezes o paciente que é relativamente jovem, 40, 45 anos, cada vez mais comum, quer melhorar aqui o terço médio um pouquinho caído, você pode ir lá com acesso minimamente invasivo, pode também chegar. Então, cada vez mais comum, e eu também eu acho que é super válido, acho que a autoestima é igual à saúde, né? Então, o que a gente puder fazer para a gente estar melhor consigo mesmos, desde que seja dentro do limite de um bom senso, acho que é super válido. Exatamente, é muito particular, né? Eu sou dessa opinião. É particular. Se é uma coisa que te incomoda, sem condições de saúde, financeiras e tudo mais de fazer, vai e seja feliz. E não deixar desgarrar o envelhecimento, tomar conta que depois
para você chegar a um bom resultado, é mais complicado. Exato. O caminho é mais longo, né? E as técnicas também vão ficando cada vez mais complexas, né? Então, com certeza, iniciar a prevenção. Quanto antes a gente se cuidar, seja esteticamente, seja saúde mental, seja física, né? Diminui muito a nossa manutenção a longo prazo. Todos os danos, seja o psicológico, seja o estético, seja o danos a nossa saúde. Porque tratar, por exemplo, uma ruga estática é muito mais difícil do que fazer uma prevenção. É como o papel do gato. Uma vez que essa linha dobrou, Aquela marca, aquela marca ficaria. A gente precisa dispor aí de muitos outros tratamentos para conseguir desamassar o papel. Verdade. Então vamos lá para o Dr. Vinícius. Harmonização facial. Quanto tempo em média ela iria durar? Preciso refazer quanto tempo? Tá. Se entende, né, popularmente a harmonização facial pelo conceito de injeção de ácido hialurônico na face, né? Além da toxina botulínica, enfim. Mas se tratando do ácido hialurônico, que eu acredito que seja a dúvida do nosso seguidor, então, tem uma durabilidade média dependendo do produto e do local aplicado, que varia de 12 a 24 meses em bula, em média, tá? E sim, se aquele efeito que foi conseguido através da injeção do ácido hialurônico for um desejo de manutenção do paciente, ele vai precisar refazer após esse período. O ácido hialurônico ele vai sendo reabsorvido com o passar do tempo, quando bem aplicado, né? A gente tem casos em que o ácido hialurônico ele pode permanecer ali por mais tempo, como a gente combinou, que o povo versou sobre a região das olheiras, da pálpebra, né? Normalmente associado a uma técnica incorreta. Mas, sim, tem essa durabilidade média que varia de acordo com a marca, com o produto, com o plano anatômico, e deve ser feita a manutenção de 12 a 24 meses. E a qualidade alimentar, de saúde, também interfere na durabilidade desse processo, por exemplo? Todos os hábitos de vida do paciente, sim, né? Porque é uma questão de metabolismo. É muito individual. Por isso que é de 12 a 24. A depender ali dos hábitos de vida desse paciente, de como esse metabolismo se comporta, a gente vai ter uma degradação mais rápida ou não desse ácido hialurônico no local. Vai sendo degradado ao longo do tempo. Mas ainda bem que o ácido hialurônico tem o tempo de vida, né? Porque antigamente a gente via muito preenchedores definitivos, né? O início, se vai dar preenchedores definitivos, ficava legal logo que se fazia. E complicações. O processo de envelhecimento acontecia, perdia a sustentação do rosto e aquele produto estava ali, fixado no mesmo local. É que antes era uma promessa do outro. Não caía, né? Exato. E aí... Não migrava. E não migrava. E aí tínhamos um problema que é extremamente difícil de resolver. Então, o ácido hialurônico ser o produto que tem uma durabilidade... Que é absorvível, né? Que é absorvível, é muito bom. Porque conforme o rosto vai mudando, o processo de envelhecimento vai acontecendo, os ajustes são feitos. E daí a importância de o paciente saber o que está sendo injetado, porque não é incomum, né, Cléda? Pacientes que há anos atrás preencheram com o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um produto permanente, que gerou complicação em várias pessoas anos depois, né? E os pacientes na época não sabiam do que se tratava, né? Então a gente perguntava, você tem PMMA no rosto? Não. Aí faz lá uma ecografia dermatológica e aparece o PMMA. Então isso é super importante, né? Por isso, certifiquem-se do produto que está sendo usado em vocês. Não tenham vergonha de questionar, olhar o produto, pedir para olhar a caixa do produto. Isso é importante, né? É direito do paciente ter o acesso a esse conhecimento, né? O que estão colocando no meu rosto, no meu corpo, por exemplo. Mas o bom profissional, ele vai fazer questão de fazer com que o paciente tenha ciência, né? Com certeza. Você seguro com a utilização do produto, com certeza. Vamos para a próxima, então. Para o Dr. Kleber. Dicas de rejuvenescimento masculino. O rejuvenescimento, você ficar mais jovem, não necessariamente depende de você mudar as linhas de... Eu acho que tem a ver com você melhorar o fotoenvelhecimento, ruga, né? Então, o paciente do sexo masculino hoje está cada vez mais comum os pacientes os homens terem essa preocupação, que é ótimo, que é super importante. Cada vez mais é necessário a gente
dispor da nossa imagem, ser exposto no nosso trabalho, então, nada mais interessante do que a gente cuidar da própria imagem, que é o homem ou a mulher. Mas então o homem, ele não tem tanto hábito de usar Skincare. a maquiagem. Maquiagens, os homens não têm aquele o hábito. Mas, então, fazer os procedimentos minimamente invasivos, toques, melhorar as rugas, a expressão, muitas vezes essa ruga glabelar, ela deixa a gente mais com um ar mais carrancudo, com raiva. Que pode, inclusive, atrapalhar a imagem do pessoal que trabalha, né? Sem dúvida. Enfim, cuidar das rugas, fazer peelings. Todos os procedimentos, né, que nós abordamos aqui nessa conversa, eles cabem tanto ao sexo masculino quanto feminino, aos homens e às mulheres. Então, homens sintam-se integrados quando o assunto é estética, né? Cada vez mais o homem busca pelos tratamentos estéticos, e isso deixou de ser um tabu. Até porque através da nossa imagem a gente passa uma mensagem e muitas vezes tem um posicionamento diferente, até mesmo no mercado, né? E claro que na face masculina, quando a gente quer evidenciar traços masculinos, a gente tem alguns conhecimentos ali, cefalométricos diferentes do rosto feminino, baseado no desejo ali do nosso paciente. Não é deixar todo homem com o ângulo de mandíbula protruso, todos com o rosto quadrado, que a gente vê ali nas harmonizações faciais muitas vezes, né? Mas sim trazer mais jovialidade, trazer mais autoconfiança para o público masculino é muito importante também. Você me deu a ideia de falar um pouco sobre a harmonização facial definitiva propriamente dita, que eu acho que é uma tendência aí pelos próximos anos se ter cada vez mais os implantes, se usar cada vez mais os implantes faciais, que quando bem indicados vão nos dar resultados muito bons. Por exemplo, os homens, você pode usar implantes de ângulo de mandíbula, aquilo dá um efeito mais imponente, o homem tem o queixo mais proeminente, o ângulo de mandíbula também, que é alto, isso deixa uma velocidade maior. Transmite uma autoridade, empoderamento. Isso, a mensagem que se passa né? Segurança, eu acho super válido. Cada vez mais a gente tem implantes seguros hoje em dia, que isentos de cada vez com menos complicações, digamos, rejeição, infecção, quando feito nas mãos corretas, na técnica correta, bem indicados, são procedimentos seguros e complementares aí, uma excelente opção, não só nos homens, nas mulheres. É muito mais frequente hoje em dia você fazer rinoplastia e fazer a prótese, um implante de mento, que complementa. Eu digo muito que muitas vezes se o nariz ele tem uma convexidade, ele tem uma giba, ele parece um nariz maior e o queixo é um pouco para trás. Se você realça mais o queixo, ele dá o aspecto de um nariz menos proeminente. Isso aí. Então, muitas vezes, a harmonia da face, o paciente quer fazer só a rinoplastia. Nosso dever mostrar, fazer uma análise facial e mostrar que o queixo dela está um pouco mais para trás e que se ela fizer rinoplastia associada ao avanço do mento, isso vai ter um resultado. Exatamente. Né? Então a gente ter o olhar e dar opção ao paciente, eu acho que isso aí é super importante. Portanto, homens, vamos desconstruir a ideia de que estética diminui a masculinidade. Né? Não tem relação nenhuma, pelo contrário, né? Vamos acompanhar aí toda essa evolução. E a última pergunta? Carol, como funciona a massagem, drenagem no pós-operatório? Bom, vamos, esse assunto dá pano pra manga, viu? Porque não é uma massagem que se faz. A drenagem linfática, né, como antes nós já conversamos, a drenagem linfática ela é uma das ferramentas... Hoje o paciente chega
doutor, você não tem ninguém que faça aquela massagem, drenagem. Esses dias você não tem ninguém que faz o teu taping. Se o doutor que não encaminha para massagem, drenagem, taping, hoje em dia... Tá desatualizado. Porque é um complemento, né? Exato. É um complemento. A gente tá falando de um trabalho conjunto, né? A gente precisa ter uma harmonia de todos os processos, desde o pré, o ato, o intra e o pós, né? E a drenagem linfática ela é um tipo de massagem. No pós-operatório não se coloca nenhum tipo de força. No pós-operatório imediato não se utiliza nenhum tipo de força. A massagem normalmente manual, as pessoas logo pensam que precisa colocar força, que a drenagem vai doer, que não... Ai, meu Deus, como eu vou começar? Não. A drenagem linfática ela é extremamente leve, epiderme idérea. A gente está falando de algo bem superficial, de estilo de recaptação de líquido mesmo. Então... A drenagem linfática no pós-operatório, como eu já falei, ela é essencial, porém ela precisa sim ter todo um conhecimento, não é uma massagem, não é apertar, não pode doer, não pode incomodar, é algo que vai melhorar e acelerar esse processo, então, de retorno do paciente à sua vida social. E para um resultado duradouro, né, a longo prazo. Sim, com toda certeza. Esse cuidado inicial é muito importante no pós-operatório, realmente. Exato. A gente está sempre aprendendo, né? Trocando experiência. Cada um aqui de uma área, trocando experiências. Então, obrigado por terem aceito o convite de coração. E vocês são profissionais diferenciados. O que você tem a dizer, Carol? Quero só agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui participando, conhecendo, interagindo, conhecendo pessoas novas, né? Acho que é de grande valia a gente sempre ter essas trocas e a comunicação é um dos fatores mais importantes hoje, né? Essa troca, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade, Dr. Kleber, a equipe toda que está aqui, colegas. Também eu amo, doutora. né? Estarmos aqui. Estou com 3 profissionais que eu admiro muito, já conheço o trabalho, admiro muito o trabalho dos 3. Então, assim, tanto profissional como pessoal também, porque eu acho que exatamente como a gente estava falando, bom senso, bom gosto, são coisas admiráveis. Então, eu fiquei muito feliz dessa troca de experiência que a gente teve aqui hoje. Isso tudo está construindo também um profissional que eu gostaria, que eu quero e que eu vou ser muito em breve. Então, vocês estão colaborando muito para tudo isso. Foi uma baita experiência, com certeza. Que maravilha. Eu estou muito grato. Foi ótimo passar aqui à tarde tomando um café e conversando sobre esse assunto que eu tanto amo, que é a área da estética, que é a área da beleza. Conversamos muito além disso, né? Sobre saúde, sobre bem-estar, sobre recuperação pós-cirúrgica. Enfim, aprendi muito hoje e fico disponível e feliz em levar conhecimento das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Dr. Kleber, pelo convite. Carol, foi um prazer conhecer ainda mais sobre o teu trabalho. E a Ana, minha aluna, né, minha amiga e minha paciente querida, que honra compartilhar esse momento com você. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece e também, finalizando, aí a Medical Sun, né? A empresa referência, obrigado mais uma vez, de coração, né? Medical Sun é uma empresa que nos dá orgulho, né? Porque ela tem a sua sede aqui na região. É uma empresa que há 30 anos, fundada em Estrela, e hoje se tornou empresa pioneira em produção de tecnologia para a área da estética, sendo introduzida no mercado médico fortemente hoje, com tecnologias de grande valia, desde o laser de CO2, ultrassom macro e microfocado, o laser túnel, Airbel Glass e outros equipamentos que complementam a nossa prática. Então, eu agradeço também a Medical Sun por fazer parte desse momento. Obrigado, pessoal. Um abraço.